Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 49 e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. Mas antes de falar para vocês, conceituar, explicar, eu os convido a nós lermos um trecho de um poema do autor Patativa do Assaré. Vamos lá? Acompanhem comigo. Escute o que tô dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo, meus filhos e minha mulher, sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefa para eu, tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. No poema, você observa a variação sociocultural de um sertanejo e morador de uma área rural. Vamos reler um verso que revela essa linguagem, que se trata de um sertanejo, de um homem caipira, de um homem do interior. Olha esse verso, meus filhos e minha mulher. Essa linguagem, gente, ela deve ser respeitada, né? Ela deve ser sem preconceitos por revelar a identidade cultural de um povo. São as variações linguísticas. Porém, nós temos a gramática normativa. A gramática normativa, ela também é estudada na escola e ela estabelece regras. Nós vamos falar hoje sobre concordância nominal e a concordância nominal compreende uma parte da gramática normativa. Você vai utilizar o conteúdo de hoje de concordância nominal em contextos formais. Tá? Então, nós sabemos que a nossa linguagem, ela é adaptada ao contexto em que estamos. Se estamos numa situação informal com alguns colegas, pode ocorrer desvios de concordância. Se eu estou apresentando um trabalho em sala de aula, então eu devo apresentar a concordância nominal de acordo com a gramática normativa. Vamos lá entender que conteúdo é esse? Olha só, gente. Essa linguagem, como eu disse para vocês, deve ser respeitada. Meus filhos e minha mulher. Se nós fôssemos passar para a linguagem formal, como ficaria? Está aparecendo no slide para vocês, meus filhos e minha mulher. E por que você colocaria a palavra filhos no plural? Porque você concordaria com a palavra anterior, meus filhos. Vocês fazem isso naturalmente, né? Grande parte das pessoas fazem isso naturalmente. Os pães, meus filhos, minha mulher, meu esposo. Se está no singular, você coloca outra palavra no singular. Se uma está no plural, você coloca outra no plural. E é justamente isso que trabalha a concordância nominal. O que é a concordância nominal? É quando você faz concordância com o nome, com o substantivo. Você concorda os pronomes, os artigos, os numerais, os adjetivos com o substantivo. Isso se trata da concordância nominal. Olha outro exemplo. Nós vimos a gata branca e seus 2 filhotes pretos. Observem que está destacado a palavra gata e a palavra filhotes. São 2 nomes, são 2 substantivos. Olhem só, gente, que a palavra branca está no feminino singular. Por quê? Porque está concordando com a palavra gata, que é feminino singular. Agora vamos para a palavra filhotes. Na palavra filhotes, nós temos 2 e pretos, 2 filhotes pretos. Filhotes é uma palavra masculina no plural. É por isso que o numeral 2 está no plural e pretos também está no plural e no masculino, para concordar com filhotes. É disso que se trata a concordância nominal. As palavras, algumas classes gramaticais, estão concordando com o nome, estão concordando com o substantivo. Essa regra se torna simples para muitos, porque fazem essa concordância naturalmente. Entretanto, na concordância nominal, há algumas regras específicas. Nós vamos falar agora de apenas algumas regras específicas que talvez aí em casa você também tenha dúvida. Então, vamos trabalhar essas regras agora. Não são todas as regras de concordância nominal, apenas algumas. Vamos lá. A primeira regra, vamos ler aí essas 2 placas. Primeira placa.
Aviso, é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Agora, vamos ler a segunda placa. Aviso, proibido entrada de animais. Olhando para essas duas placas, vocês conseguem perceber a diferença na palavra proibido? Sim, né? Na primeira placa está escrito proibida e na segunda placa está escrito proibido. As duas placas, gente, elas estão corretas de acordo com a gramática normativa. Por quê, professora? Vou explicar para vocês. Os termos, as expressões é preciso, é necessário, é bom, é permitido, é proibido, vão ficar invariáveis, vão ficar no masculino se a palavra seguinte não vier um determinante. Porém, se vier um determinante, então você deve fazer concordância. Professora, não entendi, explica isso melhor. Vou explicar para vocês. Observem a primeira placa. É proibida. Proibida está no feminino. Por quê? Porque está concordando com a palavra entrada, mas porque a palavra entrada tem um determinante na frente, a entrada. Um determinante é uma palavra que determina que é feminina, por isso que fica é proibida. No momento em que eu tirar esse determinante na frente da palavra entrada, retirar esse a, então a palavra proibido fica invariável, é proibido. É proibida a entrada, é proibido entrada. Entenderam, gente? Isso acontece também com essas outras expressões. É necessário, é bom, é permitido. Essa é a nossa primeira regra de concordância. Vamos agora a outra regra de concordância? Me responda. Ao agradecer, você diz obrigado ou obrigada? Né? Muitas pessoas acabam se confundindo, não sabem ao certo qual o termo correto de se dizer, né? Obrigado ou obrigada? Nessa palavra, né, obrigado, se a pessoa que estiver falando for do gênero masculino, ela sempre falará obrigado. E se ela for do gênero feminino, ela sempre falará obrigada, não importa para quem seja. Então, se eu sou do gênero feminino, eu sempre falarei obrigada, seja para um homem, seja para uma criança, seja para outra mulher. Eu sou do gênero feminino, eu digo obrigada. Você aí de casa é do gênero masculino, então você sempre vai dizer obrigado. Essa também é uma regra de concordância nominal. Observe essa tirinha. Aos que acreditaram em mim, obrigada, vocês me motivaram a conseguir. Aos que duvidaram de mim, muito obrigada, vocês também me motivaram. Então vejam que a personagem ela diz obrigada, porque ela se trata do gênero feminino, não importa para quem ela esteja agradecendo. E acompanhe aqui o slide, porque também acontece com as palavras mesmo, próprio, incluso e anexo. Você vai fazer concordância com o termo ao qual se refere. Olha só essa imagem que aparece para vocês. Amor, eu mesmo colhi. Ele diz eu mesmo, porque ele se trata do gênero masculino. Se eu for falar essa frase, eu tenho que dizer eu mesma, porque eu sou do gênero feminino. Então, mesmo que acontece a mesma regra para obrigado, acontece também para mesmo, próprio, incluso e anexo. Eu própria, você próprio, se você for do gênero masculino. Vamos para mais uma regra? Vamos estudar somente mais um caso de concordância nominal. Vamos observar aí essa imagem e ler esses balões. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Um gato e um cachorro branco. Gente, nós temos dois nomes aí, dois substantivos, gato e cachorro. E nós temos um adjetivo que está após esses dois nomes. O adjetivo é uma característica, que é a palavra branco. O que acontece? O que a regra de concordância nominal estabelece? Estabelece que se você tem dois nomes e um adjetivo após esses dois nomes, que é o que acontece na frase um gato e um cachorro branco, você pode concordar o adjetivo
branco, no caso da frase, somente com o último termo, cachorro, cachorro branco. Ou também, como está aparecendo aí para vocês podem concordar com os dois, gato e cachorro. Então fica brancos, masculino, porque eu estou tratando de gato e cachorro, e plural, porque eu estou tratando de mais de um, gato e cachorro. Ou seja, é uma regra de concordância nominal que estabelece que o adjetivo após os substantivos, eu posso concordar com o último termo ou eu posso concordar com os dois. Então, as duas maneiras que estão aparecendo no slide para vocês estão corretas, tá? Aqui, gente, nós vimos apenas, né, algumas regras de concordância nominal. Há muitas outras regras de concordância nominal. Nós vamos agora praticar duas questões sobre o que a gente estudou hoje. Vamos lá para ver se você vai conseguir acertar essas duas questões? Então, vamos ler. Leia a placa e verifique se o conteúdo dela está em desacordo com a norma padrão. Corrija utilizando duas possibilidades de acordo com a regra de concordância nominal que ela se enquadra. Aviso: visitantes, é necessário a apresentação de exame médico para o uso da piscina. Gente, olha só, é necessário. Tá correto? É necessário no masculino? É necessário, é permitido, é bom. Essas expressões têm uma regra específica que nós estudamos. Então, pode sim ficar é necessário, desde que o substantivo, né, ao qual se refere não tenha um determinante. É necessário apresentação. Para estar correto, é necessário retirar a palavra a antes de apresentação. Então, eu tenho duas possibilidades. É necessário a apresentação, ou posso dizer é necessária a apresentação, tá bom? Então é isso, é necessária a apresentação, como vocês estão vendo, e é necessário, fica no masculino, mas sem o artigo, a apresentação. E vamos agora para a questão número 2, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Leia a tirinha abaixo e explique o motivo de a palavra suficientes estar no plural. Mamã, até que idade sou obrigada a obedecer-te? Até teres o critério, a responsabilidade e a maturidade suficientes para te saberes orientar sozinha na vida. Bolas, e essas coisas todas doem muito? A questão está perguntando por que suficientes está no plural. Por quê, gente? Observem no segundo quadrinho. Até teres o critério, a responsabilidade e a maturidade suficientes. Então, esse adjetivo suficientes está no plural porque está concordando com esses substantivos anteriores. Responsabilidade, critério e maturidade. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre concordância nominal. Espero que tenham compreendido as regras que foram aqui explicadas, né? E saibam que você deve utilizar essas regras na escrita formal, na linguagem formal, mas que deve respeitar as variações linguísticas, como nós vimos no poema quando iniciamos nossa aula de hoje. Até breve, acessem novamente essa aula para revê-la no portal Eduque Acre. Obrigada!